Olá a todos, estamos iniciando mais uma análise semanal e para dar início à nossa análise vamos dar uma olhada no desempenho do Ibovespa durante a semana. Bom, o Ibovespa na semana teve um péssimo desempenho, o Ibovespa fechou a semana caindo 3,52, como nós podemos ver, e perdendo aí um importante suporte no gráfico semanal. Interessante dar uma analisada melhor no gráfico semanal, podemos ver que no gráfico semanal o Ibovespa armou seu primeiro pivô de baixa. Então no gráfico semanal o Ibovespa corrigiu e fez o primeiro pivô de baixa, diferente do gráfico diário. O gráfico diário já estava armando um pivô de baixa, mas no gráfico semanal fez um bom movimento corretivo e um sinal baixista. Bom, podemos ver que o Ibovespa perdeu o suporte da região dos 66.947, perdeu o suporte isso na sexta-feira com a queda de 2% no pregão e iniciou um belo movimento corretivo. Podemos ver que desde o topo deixado em janeiro, o Ibovespa já corrigiu cerca aí de 8%, caindo bastante agora no início do ano, no mês de janeiro, fazendo um belo movimento corretivo. Bom, pelo tamanho da queda, pelo movimento que o Ibovespa fez, fico acreditando que teremos um fundo aí de curto prazo em breve. Então, o Ibovespa caiu demais e o mercado costuma respirar, costuma aí fazer um movimento mais calmo aí depois de tanto movimento descendente. Então, o Ibovespa provavelmente aqui deve estar fazendo um fundo de curto prazo por essa região desse suporte dos 66 mil pontos 947. Então, particularmente acredito no mercado fazendo um fundo por essa região, mas acho que o mercado ainda pode testar patamares mais baixos, pode voltar a pivotear para baixo, pode continuar seu movimento corretivo. Apenas acredito que um repique está próximo. Repique, uma respirada no mercado pode estar acontecendo aí no pregão durante essa semana. Dando uma olhada agora aqui no Dow Jones, podemos ver que o Dow Jones também fez uma correção, primeira correção significativa do Dow Jones desde o mês de dezembro. Podemos ver que desde o mês de dezembro o Dow Jones segue fazendo um movimento ascendente, segue, e até que fez uma queda considerável durante o pregão de sexta-feira. Então, primeira queda considerável do Dow Jones durante esses 2 meses. Então, ainda fico acreditando que o Dow Jones pode continuar essa queda pode não chegar até aí. Acredito que a queda do Dow Jones pode ser maior. Por quê? Porque o Dow Jones não corrigiu. Então, como o Dow Jones não corrigiu, quando finalmente chegar essa queda pode ser maior do que o esperado. Então, acredito que o Dow Jones pode testar patamares mais baixos, pode corrigir mais ainda um pouco, mas não necessariamente quer dizer que nosso mercado vai corrigir junto. Nosso mercado não é descolado do Dow Jones, segue caindo já antecipadamente, então é possível o Dow Jones continuar a cair, continuar a testar patamares mais baixos e nosso mercado recuperar um pouco, respirar um pouco no curto prazo. Então, Dow Jones aí sai com cara de que corrige mais no curto prazo, iniciou um movimento corretivo, particularmente acredito no Dow Jones voltando para esse suporte dos 11.744. Então, vamos acompanhar o mercado durante a semana, ver se o Dow Jones realmente volta a esse suporte, se segura nessa região de preços ou se acaba perdendo esse suporte. Dando uma olhada no dólar, podemos ver que apesar da alta da queda do mercado, o dólar não se recuperou muito. Então, bolsa está caindo e dólar também continua caindo. Então, podemos ver aí que o dólar também não conseguiu fazer um bom movimento de alta, subiu pouco, dando uma olhada no desempenho semanal, o dólar subiu 0,20, enquanto a bolsa caiu bastante. Então, podemos ver que graficamente falando, o dólar continua aí fazendo um movimento lateral. A queda do mercado não movimentou o dólar. Era para o dólar estar rompendo uma resistência, rompendo um pivô, como o mercado perdeu um suporte. Então o dólar segue fraco, não segue fazendo um movimento ascendente, acompanhando o mercado, mostrando aí que o mercado pode continuar congestionado. Então o dólar segue congestionado, não mudou nada graficamente no dólar. É possível nosso mercado recuperar um pouco e continuar congestionado no curto prazo. Dando uma olhada no índice futuro dolarizado, podemos ver que no índice futuro dolarizado o Ibovespa ainda não perdeu o suporte. Então, no Ibovespa dolarizado, o suporte continua sendo respeitado. Então, temos uma divergênciazinha aí já no gráfico real para o gráfico dolarizado. Então, o Ibovespa dolarizado segue um pouco mais forte, segue ainda respeitando o suporte. É possível o mercado respeitar esse suporte no Ibovespa dolarizado, enquanto no Ibovespa real já perdeu esse suporte. Então, o Ibovespa dolarizado está um pouco aí melhor que o nosso Ibovespa real, está mostrando aí que o mercado pode estar fazendo fundo nessa região de suporte. Dando uma olhada agora nos contratos em aberto por parte dos estrangeiros, podemos ver que o mercado fez um movimento bem ruim essa semana. O Ibovespa caiu, como nós acompanhamos. A linha azul aqui no gráfico representa o Ibovespa e a linha vermelha representa os contratos em aberto por parte dos estrangeiros. Então, os estrangeiros continuaram vendendo contratos futuros. Eles na semana passada já estavam vendidos no mercado e continuam vendidos.
e já chegamos aí a mais de 30 mil contratos vendidos. Isso é um sinal bem negativo para o nosso mercado. Enquanto os estrangeiros não voltarem a ficar posicionados na compra do mercado futuro, fica acreditando que nosso mercado pode corrigir mais no curto prazo. Então o Ibovespa segue corrigindo, o mercado segue caindo e os estrangeiros seguem vendendo o mercado. Sigo aí com esse tanto de venda que vem fazendo aí o investidor estrangeiro, fica aí a aparência aí de que o fundo pode ser mais embaixo. Então o mercado está chegando no suporte, os estrangeiros venderam bastante contratos. Podemos ver que essa região que o Bovespa fez fundo, nessa época os estrangeiros estavam vendidos, mas nem tanto como estavam agora. Podemos ver no gráfico, quando o Ibovespa chegou nessa região dos 66 mil pontos, os estrangeiros estavam em contratos negativos, mas cerca aí de 5 mil contratos negativos, e agora os estrangeiros estão ganhando já mais de 30 mil contratos negativos. Então realmente a posição vendida dos estrangeiros está bem maior. Fico um pouco preocupado com o mercado se os estrangeiros não voltarem a comprar as suas posições vendidas. Dando uma olhada no saldo do investidor estrangeiro, podemos ver que bolsa sai caindo e o saldo do investidor estrangeiro também sai caindo. Apesar da correção da bolsa, o estrangeiro ainda continua com saldo positivo no mês de janeiro. Então, apesar da correção, saldo do investidor estrangeiro continua positivo. Podemos ver aí que a linha azul representa o Ibovespa, podemos ver a clara correção dessa última semana, e a linha vermelha representa o saldo do investimento estrangeiro, que fez uma alta e já sai corrigindo, mas ainda assim está no mês positivo. Dando uma olhada agora no saldo do investimento pessoa física, podemos ver que finalmente o saldo do investimento pessoa física começou aí contra ao movimento oposto do saldo de investimento estrangeiro. Podemos ver que o saldo de investimento de pessoa física começou a comprar bolsa, o saldo de investimento de pessoa física continua negativo, mas chegando perto aí de zerar, de positivar. Então, apesar da correção no mercado, o investidor pessoa física voltou a comprar bolsa, voltou a assumir posições, mostrando aí agora que acabou aquela divergência que estava tendo. Semana passada, como nós vimos, estavam os estrangeiros diminuindo as posições e os investidores de pessoa física também. Não é comum esse movimento. Normalmente aí pessoa física vai ao movimento inverso do investidor estrangeiro e realmente está acontecendo. Pessoa física então comprando bolsa, confirmando aí o movimento de queda do mercado. Bom, dando uma olhada agora no VIX, o índice que mede a volatilidade do mercado, conhecido como índice do medo, podemos ver que voltou a fazer um movimento ascendente. Então, final da semana aí, na sexta-feira, o mercado corrigiu bastante, o Dow Jones também corrigiu muito e o VIX fez um belo movimento ascendente, fez um belo movimento de alta. Então, o mercado aí segue voltando com o VIX trabalhando acima dos 20 pontos. Fechamos a semana nos 20,04, fechamos a semana dos 20 pontos. VIX conseguiu romper resistências importantes aí no gráfico, como nós podemos ver, e fica a expectativa de que o VIX pode continuar o movimento ascendente durante a semana. VIX aumentando, aumenta a volatilidade do mercado, consequentemente dificulta as nossas operações. Então, com relação ao VIX, fica aí uma posição complicada para o nosso mercado, pois o VIX rompeu uma resistência importante, indicando aí que a volatilidade pode aumentar e isso com certeza vai prejudicar as nossas operações. Dando uma olhada agora no indicador de sentimento, podemos ver que o otimismo dos investidores americanos diminuíram. Então, essa semana foi uma semana corretiva para eles, consequentemente diminuiu um pouco aí o otimismo que eles estavam tendo durante o mercado. Então, podemos ver aqui para essa semana, 42% dos investidores acreditam no mercado bullish, acreditam que o mercado segue seu movimento de alta aí durante a semana. 23% acreditam no mercado neutro, mercado que deve ficar lateralizado com poucas variações durante o pregão. E 34,29% acreditam no mercado bearish, acreditam que o mercado deve cair, acreditam que o mercado deve fazer uma correção. Podemos ver aí que é o indicador bearish mais alto desde dezembro. Então, como nós analisamos anteriormente, desde dezembro que o Dow Jones não faz nenhuma correção significativa e dessa vez realmente foi a maior correção que ele fez, maior dia de correção, e o investidor estrangeiro ficou com a expectativa de uma correção maior. Então aí chegou aí ao maior valor desses meses aí desde dezembro. 34% acreditando que o mercado internacional, o Dow Jones e o S&P continua seu movimento corretivo para esta semana.